Querida tese, vamos fazer as pazes? Gente, eu preciso fazer as pazes com a minha tese, porque a gente se divorciou. Fazer o quê, gente? Nem toda relação é tranquila. A gente teve um divórcio, passamos aí... Na verdade, foi uma separação, né? A gente ficou 2 semanas sem olhar uma pra cara da outra. Bom, em resumo, aconteceu uma coisa muito chata comigo e eu fiquei muito mal. E aí perdi a vontade de fazer um monte de coisa. Deixei então que o algoritmo da Netflix e do YouTube me levassem por horas e me mostrassem tudo aquilo que eu supostamente queria ver. E aí tive alguns dias aí de completa desistência, minha amiga, desistência. Além disso, ficava aquela culpa, né? Tipo, poxa, você tá fazendo o diário da tese. Vai lá e mostra para as pessoas que você não tá fazendo a tese. Mas, gente, não tem como, não tem como. Eu queria só era fazer uma bolha, fechar tudo, não ver mais ninguém. E não tinha trabalho, não tinha tese, não tinha nada que me animasse. Nesse meio tempo, é claro, que sobrou pra você, tese, minha querida. Eu te culpei, inclusive, pelo mal-estar que eu tava sentindo, mas a gente sabe que não tem nada a ver com você, né? Tem a ver com eu estar me sentindo mal e ter que fazer você enquanto eu tava me sentindo mal. Enfim, não deu, não fiz porcaria nenhuma durante praticamente 13 dias. E aí, no fim de semana passado, as coisas começaram a voltar, e por isso que eu gosto de cair também, né, gente? Eu gosto de uma queda, porque depois tem uma volta, e na volta, coisas acontecem. Então, o que eu acho que pode ficar bacana de compartilhar aqui, o que que essa suposta perda de tempo, que seriam 2 preciosas semanas, num tempo curto de meses, que eu teria perdido longe da minha tese. Eu acho que já no sábado ou no domingo, eu voltei para ela com um pouco mais de carinho, e tendo me afastado um pouco, eu consegui, lógico, com um certo distanciamento, a gente consegue ver coisas de novo. E foi o que aconteceu, gente. Na verdade, teve um efeito muito bom. Se você tem acompanhado, você sabe que eu estou escrevendo 3 artigos dentro de uma tese, que vai ter uma introdução e uma conclusão. O segundo artigo estava muito confuso para mim enquanto eu estava fazendo todos os dias a tese, um pouquinho todos os dias. Chega um momento em que você começa a embolar informações e o distanciamento é muito bacana e às vezes muito produtivo. Eu, por exemplo, percebi que eu não precisava ter incluído alguns dados no segundo artigo. Eu redefini o foco do segundo artigo. Eu estava indo por um caminho e resolvi mudar esse caminho e ficou muito melhor por causa desse distanciamento, desse tempo que eu fiquei longe da tese. Eu acredito que tenha sido por causa disso, né, gente? Porque eu não estava conseguindo enxergar isso enquanto eu fazia todos os dias um pouquinho de tese. Outra coisa que aconteceu nesses últimos dias, que eu acho que deve bater em alguém aí, é aquele desespero que eu não sei se vocês sentem enquanto a gente está escrevendo os parágrafos ou as ideias, de que parece que você tem que ler todos os artigos de cabo a rabo para escrever cada frase que você está citando alguém no teu texto. Eu sinto a mesma coisa, assim, quando eu preciso citar alguém que corrobora uma ideia, por exemplo, na discussão do artigo, eu me sinto muito mal, porque parece que eu preciso ler aquele artigo inteiro. E, gente, não tem como ler o artigo inteiro, não tem como ler milhares de artigos completos, do começo ao fim. Eu fiz um vídeo nesse canal dando algumas dicas de como ler artigos, ou melhor, como buscar certas informações em certos locais dos artigos, que eu acho que pode te ajudar, então fica aqui em cima. Então, minha amiga tese, eu queria compartilhar contigo que desse tempo de separação que a gente teve, você tem sido feita de forma muito mais produtiva nesses últimos dias. Com muito carinho, porque eu voltei a me apaixonar por você. Agora eu lembrei por que eu te amo. Consegui esquecer por que eu te odeio. Mas eu quero compartilhar contigo e com quem estiver aí vendo a sensação do momento. E eu queria que você, que está aí vendo, me dissesse qual a sua opinião, o que você faz com isso que eu estou sentindo. Eu vou chamar de dados desagradáveis. É o seguinte,
Fazendo alguns cálculos e comparando alguns dados na minha pesquisa, eu encontro alguns resultados que eu sinto que pode desagradar as pessoas, que pode desagradar e que pode ter algum impacto negativo para algumas pessoas. Eu acho que essa é uma discussão antiga na ciência, né? Que nós deveríamos ser completamente neutras e o que a gente, entre aspas, descobre não deveria ser um problema nosso pensar em qual é o impacto que isso causa lá na vida. Isso é para quem vai organizar o conhecimento científico de forma política ou econômica. Não sou só eu quem discordo disso, mas a gente sabe hoje que a cientista tem responsabilidade pelo impacto daquilo que, entre aspas, descobre. Em ciências humanas, eu não acredito que a gente descubra alguma coisa, a gente constrói um conhecimento, né? Essa é a minha perspectiva mais epistemológica. A gente constrói conhecimento nas ciências humanas. E eu tô com medo da construção do meu conhecimento, gente. São dados desagradáveis. Eu não vou falar aqui porque eu acho que até para fazer um suspense, mas não só por isso, por questões de sigilo e de originalidade da pesquisa, não posso sair soltando os resultados assim no meu canal, né, gente? Eu preciso de um congresso ou das publicações e eu nem defendi a tese ainda, então não posso sair contando essas coisas, que seria irresponsável, né? O que eu vou tentar fazer então, e que todos nós precisamos fazer quando descobrimos alguma coisa na pesquisa, ou seja, quando construímos um dado, por exemplo, tal grupo comete mais violência do que tal grupo. E você sabe que vai desagradar o grupo que comete mais violência, mas você sabe que é importante colocar esse dado na literatura, porque ou ele não existia, ou porque esse grupo precisa ser cuidado. Né? Os dados que eu estou descobrindo aqui não são para criar estigma ou para julgar qual é o grupo que mais comete violência, mas é para cuidar dos grupos que mais estão cometendo ou sofrendo violência. Já que a gente entende que violência, eu digo, meu grupo de pesquisa e as pessoas que eu leio e que fundamentam minha pesquisa, a gente entende a violência como uma dinâmica em que não existem posições fixas de agressores ou vítimas, mas que a gente vive numa dinâmica de troca de papéis, respeitando, claro, as condições de poder que caracterizam o que seria ser vítima ou ser agressor. Bom, para terminar hoje, gente, só para contar bobagens para vocês, o que eu fiz então naqueles 12 dias que eu não consegui nem chegar perto da tese? A epígrafe! Vocês sabem que a epígrafe é uma frase que a gente escolhe de algum autor, é interessante, e coloca lá no começo de uma tese, de uma dissertação, algumas pessoas botam na monografia. Então eu acho que eu posso contar para vocês que em 12 dias eu fiz uma epígrafe, mas em 4 dias eu consegui, cara, dar uma caminhada nesta tese que, além de dar orgulho, me motivou a fazer esse vídeo. Não quis fazer uma live hoje porque eu tava com muita vontade de fazer um vídeo, editar, fazer algumas bobagens que eu vou fazer depois. E logo eu entro ao vivo pra gente conversar. Eu preciso agora entrar numa fase nova. O que vem pela frente? Talvez o meu penúltimo grande desafio do doutorado, porque eu acho que o meu último desafio vai ser a banca de defesa desta tese. Mas agora eu acho que o penúltimo desafio é montar o meu terceiro artigo, porque eu vou ter que começar a estudar o quê? Modelagem de equação estrutural. E aí, minha amiga, pode ser fácil para ti, mas minha amiga, para mim é grego sendo ensinado em japonês. Então essa é a próxima etapa e fonte dos próximos diários que virão por aqui. Tese, minha querida, por enquanto é isso. Já te pedi desculpa por ter te abandonado, te deixado largar das traças, mas agora você viu que eu andei, fiz tuas perninhas, você tá com o meio bem rechonchudo e a gente tá bem encaminhada no artigo 1 que tá praticamente pronto, o 2 tá super encaminhado e agora a gente precisa ir pro 3, que são modelagens de equação estrutural. Eu vou começar pelo YouTube, eu não sou louca de começar pelo Harry e colegas, né, gente? Eu vou começar aqui no canal do professor Damasio.
Ele explica direitinho sobre análise fatorial, várias coisas interessantes e importantes da estatística. Eu acho que modelagem de equação estrutural eu vou começar por aí. Gente, deixa seu comentário aí se você também já abandonou sua tese, se você já abandonou sua dissertação, e se teve alguma vantagem na volta ou se ainda tá aí se chicoteando e pensando, meu Deus, eu perdi tempo, eu sou uma fraude, eu sou... Ai, bicha, relaxa, relaxa, nem é tudo isso. Um beijo, até o próximo!